pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, oitavo ano, resumo e correção de exercícios. Nessas aulas, nós veremos da semana 1 à semana 4 um pequeno resumo e depois os exercícios propostos pela apostila. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, pois assim você terá acesso a todo o conteúdo aqui do nosso canal, inclusive do PET 3, que irá começar em breve. Na semana 1, nação é o conjunto de pessoas com língua e tradições comuns. Então, como exemplo de nação, nós temos o povo cigano, que eles possuem línguas, tradições, vestimentas parecidas, comuns. Porém, eles não têm território próprio. Território é uma área delimitada por fronteiras ou limites, o local onde o Estado pode exercer poder e controle. Nós temos como exemplo o território brasileiro. Então, a partir de quando você passa da fronteira ou do limite do qual é estabelecido que é aquele país, você sai do território brasileiro e passa para o território de um outro país. País é formado por um povo que vive em um território próprio, com um governo soberano que os representa. Então, para ser país, você tem que ter o seu governo reconhecido pelos demais países. Na aula, eu mostrei para vocês o exemplo de Kosovo, que ainda não é considerado um país, e sim um estado autônomo. Se você quiser ver esse conceito e outros tantos, assim como a explicação mais completa sobre cada um dos conceitos e seus exemplos, basta você acessar a aula completa. Vai aparecer aqui no izinho aqui em cima, é só você clicar. Ou, ao final da aula, você clica em um dos cards, uns pequenos vídeos que vão aparecer ao final da aula, ok? Governo é aquele quem comanda, sua base são os políticos. Então, os governos, eles são transitórios. Por exemplo, nós estamos agora no governo Bolsonaro. Já vivemos aí o governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Então, o governo são os políticos que estão naquele momento. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo. O Estado é algo maior. Por exemplo, no Brasil nós temos o Estado democrático. Então, quais são as organizações que compõem esse Estado democrático? Então, nós temos o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Tudo isso representa aí o Estado. Então, independente de quem estiver governando, essas instituições sempre vão continuar funcionando. Então, o Estado é algo maior, mais duradouro. Então, vamos aos exercícios. O que significa viver em sociedade? Viver em sociedade significa você seguir as regras daquela mesma sociedade, bem como possuir costumes e tradições parecidas com aquela sociedade em que você vive. O que é ser brasileiro? Então, ser brasileiro é possuir traços e costumes em comum. Por exemplo, nós temos alimentações parecidas, nós falamos a mesma língua, nós possuímos o gosto pelo futebol. Então, em geral, nós temos umas mesmas características que compõem a ideia de ser brasileiro. Defina e dê exemplos de nação, território, país, estado e governo. Nesse caso, é só vocês retornarem aí ao resumo que foi falado anteriormente e anotar cada uma dessas características e seus exemplos, ok? Na 3, o que significa dizer que os funcionários públicos são servidores da sociedade? Você concorda? Então, os funcionários públicos, eles são concursados em geral e eles trabalham para o governo. Se o governo foi eleito para ajudar o povo, então os funcionários públicos também ajudam o povo. Logo, eles servem à sociedade. O que é que isso tem de positivo e de negativo? Várias partes, vários setores são desenvolvidos e funcionam através dos funcionários públicos. Por exemplo, a educação, como as escolas,
o setor da saúde, né, os sistemas de comunidades. Então, os funcionários públicos, eles são responsáveis por movimentar e cuidar de todos esses setores que são necessários para a sociedade. E, como ponto negativo, nós temos alguns servidores que, infelizmente, não exercem bem os seus trabalhos, o que pode gerar mudanças às fronteiras. Então, as fronteiras é aquele limite estabelecido pelo Estado, né, pelo governo. Se o país, por exemplo, comprar um novo estado, igual como aconteceu com o Brasil, né, com vários estados, como o Acre, por exemplo, então expandiu o nosso território, a gente tem um novo estado. Então, logo a gente vai mudar as fronteiras vão aumentar. As fronteiras também podem diminuir. Por exemplo, a fronteira da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, o país perdeu partes, né? Então, essas fronteiras, elas estão sempre suscetíveis a poder mudar. E na 5 aparecia, então, um conjunto de mapas das mudanças do território brasileiro. E era para você escrever as diferenças entre eles. No primeiro mapa, era de 1534 e aparecia a divisão em capitanias hereditárias. Posteriormente, apareceu a divisão em 1789, do qual tínhamos alguns estados brasileiros, mas igual o estado do Amazonas, por exemplo, era chamado de Grão-Pará. Depois, no período republicano, 1889, nós já temos algumas mudanças aí no território, porém ainda faltam muitos estados comparados aos dias de hoje. Em 1943, nós temos quase o território que nós temos atualmente. E em 1990, a gente tem a última mudança na configuração do nosso país, que foi a partir da Constituição de 1988, foi criado o estado do Tocantins, que é a nossa última mudança no mapa. Na semana 2, regionalização da América. Existem duas classificações. A primeira leva em consideração os aspectos físicos. Então, ela divide a América em 3 partes. A América do Norte, que seria México, Canadá e Estados Unidos. A América Central, que são aqueles países e ilhas que estão ali na parte central da América, com países pequenininhos e ilhas. E a América do Sul, que é essa grande parte continental do qual o Brasil faz parte. E conforme é o processo histórico de colonização, processo também cultural, nós temos a América Latina, que são os países que foram colonizados por países de origem latina, de línguas latinas. Então, por exemplo, nós temos aí o português e o espanhol, que são línguas de origem latina. Então, esses países como o Brasil e praticamente todos os seus vizinhos foram colonizados por esses países e, portanto, são da América Latina. E a América anglo-saxônica são os países que foram colonizados pela Inglaterra. Então, são aqueles que têm como sua língua natural o inglês. Na América, nós temos apenas Estados Unidos e Canadá. Regionalizações da África. Então, nós também temos uma divisão por partes físicas da África. Em África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. E conforme as características étnicas, históricas e culturais, há 2 grandes regiões. O norte da África, que é fortemente influenciado pela cultura europeia, e a África subsaariana, que seria abaixo, né, desse deserto do Saara, por isso esse nome. E a maior parte da África faz parte desse recorte étnico-cultural. Então, vamos aos exercícios. Em qual hemisfério a América está localizado? Então, considerando a divisão do hemisfério de Greenwich, da divisão de Greenwich, a América está no hemisfério oriental, porque ele está a oeste de Greenwich. Qual oceano separa a América da Ásia? Então, nós temos aí o Oceano Pacífico, dividindo a América da Ásia.
Qual oceano divide a Europa da África? A América da Europa e África. É o Oceano Atlântico. E quais são os principais paralelos que cortam a América? Então, nós temos o Equador, que é o paralelo principal, e também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Sobre o Brasil. Pertence a qual divisão territorial e qual divisão histórico-cultural? Então, quanto à divisão física, o Brasil faz parte da América do Sul. E com relação à divisão colonizadora histórico-cultural, o Brasil faz parte da América Latina. Sobre a África, em quais hemisférios ele se localiza? Então, como o meridiano de Greenwich vai passar em parte do território africano, ele vai ter uma parte a oeste e uma parte a leste dessa linha. Então, ele vai participar tanto do hemisfério oriental quanto do hemisfério ocidental. Qual é a sua maior parte? Mas a maior parte da África está no hemisfério ocidental, ou seja, a leste do meridiano de Greenwich. Quais oceanos banham a leste e a oeste? Então, a leste nós temos o Oceano Oceano Índico, e a oeste nós temos o Oceano Atlântico. No número 4, apareceu uma charge criticando essa questão financeira, do qual os Estados Unidos e a Europa pareciam aí com mais terras, com mais dinheiro do que a África, e a África estava aí sem terras, destruída. Então, isso dá para nós uma ideia de que várias riquezas da África foram levadas aí para os Estados Unidos e para a Europa. Vários recursos foram utilizados desse continente para os demais. Na 5, era para você pesquisar a influência dos indígenas da América. Então, isso aí é pessoal, cada um de vocês podem pesquisar aí no Google. Semana 3. Resumo. Desde 2011, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a China a segunda maior. Então, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, é um país hegemônico do mundo. É aquele que exerce o maior poder, é aquele que a maioria dos países são influenciados por ele, inclusive o Brasil. Mas a grande novidade é que a partir de 2011, a segunda maior economia do mundo passou a se tornar a China. E essa economia tem crescido cada vez mais, ameaçando inclusive essa hegemonia dos Estados Unidos no mundo. O termo BRIC foi criado com o objetivo de identificar um promissor grupo de países de economia emergente em crescimento no final do século XX. Então, no final do século XX, foi percebido que determinados países emergentes, ou seja, países que eram subdesenvolvidos, aliás, ainda são subdesenvolvidos, mas que possuem um crescimento econômico cada vez maior. Esses países são Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso, esse termo BRIC é a inicial de cada um desses países. E eles se juntaram de maneira informal a partir de 2006 e depois formalizaram essa união. Se você quiser saber mais características sobre o BRIC, aliás, que agora já é BRICS, e sobre os Estados Unidos, a economia mundial, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, que é a aula completa sobre essa matéria, ou no final da aula você clica em um dos vídeos que vai aparecer. Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte desse grupo, acrescentando então o S, formando o termo BRICS. Então, também continuou utilizando a primeira letra do país, só que como esse termo BRICS foi criado pelos ingleses, então está na língua inglês, África do Sul, no inglês, é South Africa. Então, continua sendo a inicial, porém tem inglês, ok? Então, formaram-se os BRICS. Na semana 3, exercícios. Com relação ao território e à geopolítica dos Estados Unidos,
Quais fatores contribuíram para o domínio dos territórios dos Estados Unidos no mundo? E quais regiões econômicas dos Estados Unidos estão no mapa? Então, primeiramente, com relação a essa dominação do território dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos teve um crescimento para o oeste, começou lá com aquelas 13 primeiras colônias, e esse aumento para o oeste, inclusive, foi vencendo várias batalhas aí, ficando com partes do México. Então, os Estados Unidos é um país muito grande, um dos maiores do mundo, e possui uma grande quantidade de recursos que vão ajudar o país a crescer. São recursos minerais, como, por exemplo, o petróleo, e uma das maiores riquezas dos Estados Unidos estão nas suas indústrias e nas suas marcas que estão aí espalhadas pelo mundo. Então, aparecia então no mapa alguns exemplos de áreas industriais dos Estados Unidos. Então, primeiramente, a gente tem o Manufacturing Belt, que é essa área com indústrias de ponta, são as indústrias mais antigas dos Estados Unidos. E uma outra parte no mapa é o Sun Belt, que é o Cinturão do Sol. Seria uma área mais a sul e a oeste do país, sul e sudoeste do país, do qual a gente tem as indústrias mais avançadas, mais modernas, seriam aquelas indústrias relacionadas aí à área da informática. Na número 2, você conhece alguma empresa de origem dos Estados Unidos no Brasil? Então, nós temos várias, né? Iveco é de origem italiana. McDonald's, Coca-Cola. Então, cite o nome da empresa que você conhece, onde ela está localizada e o que ela produz. Então, no caso da Coca-Cola, a gente vai ter, por exemplo, aqui em Minas, uma Coca-Cola próximo de Juiz de Fora. E o que ela produz? Refrigerante Coca-Cola e outros refrigerantes, Sprite, nós temos vários refrigerantes aí dessa mesma marca. Escreva sobre a influência dos Estados Unidos na cultura no dia a dia em aspectos como moeda, língua, jogos, música, alimentos. Então, com relação à moeda, a maior parte das transações são feitas em dólar. Então, praticamente todos os produtos que você compra de fora, eles vão utilizar a moeda dólar, assim como a cotação da bolsa é feita em dólar. A língua, nós aprendemos na escola o inglês, vários termos que a gente vê no nosso dia a dia utilizam o inglês. Jogos também é a mesma coisa, vários jogos estão na língua do inglês. Músicas, nós escutamos muito frequentemente músicas em inglês. Alimentos, estariam aí os hambúrgueres, né, que nós estamos acostumados a comer bastante, relacionados aí à cultura americana. 4. Como a formação dos BRICS influenciou a economia dos Estados Unidos? Então, nós vimos que os BRICS é um grupo econômico que está em crescimento e, no caso, essa junção entre esses países seria uma ameaça econômica ao crescimento dos Estados Unidos, porque eles se tornariam concorrentes dos Estados Unidos e eles firmaram acordos de cooperação entre si, o que diminuiu a influência dos Estados Unidos sobre esses países. Para a gente ter uma ideia, o maior parceiro comercial do Brasil atualmente é a China e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior. 5. Como a China tem crescido tanto na última década? Então, a China tem investido aí em indústrias de ponta. A gente sabe que o valor salarial lá é bem baixo, assim como os direitos, né, das pessoas, os direitos do trabalhador. E eles têm um modelo de exportação de produtos a valores bastante baixos. Como a gente tem exemplo aí dos produtos de R$1,99, que estão espalhados pelo mundo. Como a gente sabe, esse e vários outros produtos são made in China. Então, na semana 4, nosso resumo. O mapa é a representação gráfica de um espaço terrestre em escala determinada. Os mapas podem ser divididos em vários tipos e a sua classificação varia de acordo com o tema tratado. Por esse motivo, o nome de mapas temáticos.
Então, o mapa temático ele vai ter um determinado tema. Por exemplo, se eu quiser falar de relevo, então vai ser um mapa temático relacionado ao relevo, à geomorfologia. Se eu quiser falar da parte do clima, então vai ser um relevo, vai ser um mapa de clima. Então, o mapa ele vai ter o tema relacionado aí ao seu objetivo. Então, o mapa ele é uma representação gráfica. Então, ele pega um tamanho que seria o natural e é diminuído, ele é reduzido. Então, a partir disso, a gente precisa da escala para poder determinar o quanto foi feita essa redução. Os elementos fundamentais do mapa são as suas informações características que deveriam ocorrer em todos os mapas. Eles são o título, que é aquilo que vai falar qual é o tema do mapa, a legenda, que vai nos ajudar a interpretar o que é aquilo que o mapa está dizendo, a escala, que é o quanto ele foi diminuído, e as convenções cartográficas, que a gente tem o norte geográfico, que vai demonstrar onde está apontando o norte do mapa. Então, na semana 4, exercícios. Então, aparecia primeiramente um mapa da hidrografia e do relevo da África. Então, seria um mapa de rios e da geomorfologia da África. Então, perguntava, entre quais altitudes temos a maior parte do território? Então, nós temos uma área ali próximo do Saara, que seria da altitude mais baixa, entre 200 e 500 metros, mais uma outra grande parte aí do continente. Nós temos vários planaltos, então já são entre média de 1.500 a 3.000 metros. Qual o pico mais elevado e sua altitude? Então, o pico mais elevado é o Monte Kilimanjaro. Ele possui 5.895 metros e está localizado no país Tanzânia. E quais são os principais rios? A gente tem o rio Nilo, o rio Níger, o rio Congo, que possui uma grande bacia, e eles estão localizados mais nessa região, que também tem os planaltos, que é a região nordeste e sul da África. Quais são os motivos dos conflitos apresentados no mapa? Então, a gente tinha aí na próxima questão um outro mapa sobre a África, mostrando diversos conflitos que estão acontecendo aí no continente. Quais eram os principais motivos? Segundo o mapa, determinação de fronteiras, separatismo, controle do poder do Estado e projeto político e religioso alternativo. 3. Para que usamos as cores? Elas estão associadas a outra informação? Então, no caso do mapa, a cor indica o ano ou a época do qual aconteceu o conflito. Então, primeiramente, a gente tem uma cor que vai marcar o território africano, que é uma cor comum para o mapa como um todo. E a gente tem pequenas manchas de cores, podemos dizer assim, que vão indicar a época ou a data do conflito que a gente pode ver na legenda. Depois pergunta, elas estão associadas a outras informações? Sim, aos símbolos. Então, a gente tem esses rajadinhos, né, que são essas linhas paralelas, que são as principais zonas de instabilidade desde 2011. Nós temos aí essa figura de arma, que significa genocídios ou massacres em grande escala desde 1990. E esse pedacinho que parece em Minas, né, que são campos refugiados em 2015. Depois tinha um outro mapa, agora dessa vez do Brasil. 2 mapas no caso, né? O primeiro de redes de transporte e o segundo da distribuição da indústria no Brasil. Então perguntava o seguinte, exceto São Paulo, quais são outras 3 áreas de concentração espacial? Então nós podemos citar alguns estados aqui, como por exemplo Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais.
Qual é a relação entre concentração da rede de transporte e indústrias no país? Então, comparando aí os dois mapas, a gente pode perceber que o local onde possui uma rede de transportes mais desenvolvida é também aquela que possui uma maior concentração de indústrias. Então, os transportes e indústrias estão intimamente ligados no Brasil. Na 5, pedi para você elaborar um mapa das principais atividades econômicas do seu bairro, do seu município ou da sua região. Então, era pessoal. Então, eu queria lembrar vocês das próximas lives que a gente tem aqui no canal. Quinta-feira, dia 30/7, nós temos o Diário de um Banana, no livro Gregoriel Cara. E na próxima quinta-feira, às 10 horas, sempre às 10 horas, nós temos as lives do Diário de um Banana. Nós já passaremos, então, para o livro 3. No sábado, dia 1/8, às 10 horas, nós teremos uma live do filme Invictus, sobre Nelson Mandela. Então, todos os sábados, nós vamos apresentar uma live sobre filmes. Então, nessa semana, nós temos o filme Invictus, mas vocês podem ir acompanhando aí no canal qual filme será conversado por nós no sábado da manhã. Terça-feira, dia 4/8, nós vamos começar a série Harry Potter com o livro 1. Nós vamos ler os 4 primeiros capítulos, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, e vamos conversar então na live sobre esses novos capítulos. Liliane, mas eu não tenho acesso aos filmes e livros, eu quero participar, mas eu não tenho como, eu não sei, eu nunca li esse livro, nunca vi esse filme. Deixa seu e-mail aí nos comentários que eu vou entrar em contato com você para conversar sobre como você vai poder ter acesso a esses livros e tudo de maneira grátis, ok? Então inscreva-se, dê o seu like e aguardo vocês na live. Até a próxima aula. Tchau, tchau!